Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Marcelino e hoje nós vamos conversar sobre calorimetria. O professor Marcelino mandou esse slide para vocês, né? E para vocês darem uma olhada, observarem. Quem não entendeu, então o professor vai tentar explicar um pouco melhor agora. E aqueles que ainda continuam com alguma dúvida, pode conversar com o professor, mandar mensagem, o professor vai responder à medida do possível. O problema é que nenhum de nós estamos familiarizados dessa forma de dar aula, né? E também os programas às vezes pede mais atenção do que a gente sabe dar. Então, peço um pouco de paciência para vocês também, né? Porque os professores também não são expertos nesses programas, estão aprendendo a mexer com eles também. Então, só um pouquinho de paciência é bom, certo? Então, a calorimetria, ela vai falar de quanto de energia o corpo ou as substâncias gastam em um determinado espaço, correto? A partir disso, nós temos a primeira figura aí, né? Que diz o quê? Aqui a parte do braço está mais vermelha, as extremidades dos dedos e a parte inferior do braço está mais amarela. Por quê? Quanto mais vermelho indo para o branco, mais calor, né? E quanto mais próximo do amarelo, né? Mais frio. Então, as extremidades do nosso corpo, eles são bem mais frios do que o interior dele, né? Principalmente chegando ali perto do coração, aí fica bem mais calor, certo? Então, isso é só uma demonstração do que é a calorimetria, o quanto de energia a gente gasta para manter esses 34 graus, certo? Que é o que o corpo necessita. Então, a gente vai falar do calor, né? A equação fundamental da calorimetria, né? O sistema térmico isolado, o que é um sistema térmico isolado? Calor sensível e calor latente, certo? Então, primeiramente, né, a gente vai falar do calor. Se eu tiver uma caixa inerticamente fechada e colocar é, um, um, um corpo ali, né, que esteja a 80 graus, como está indicando aqui, e logo em seguida colocar outro corpo, outro corpo B, que esteja a 10 graus, o que vai acontecer? Eles vão trocar energia. O corpo A vai trocar energia com o corpo B. Isso a gente vai chamar de calor. Lembrando que calor não é temperatura, correto? Calor é a troca de energia. Temperatura é a agitação das moléculas. Então a gente tem que ter esse discernimento, certo? Então, aqui eu estou trocando energia. Gente, trocar energia de um corpo para o outro sempre vai ser de um corpo quente para um corpo frio. Sempre quando o professor diz naturalmente, na natureza, certo? Então, isso nos dá a lei zero da termodinâmica, que significa o quê? Que significa que quando dois corpos estão na mesma vizinhança, eles tendem a entrar em equilíbrio térmico, correto? A partir disso, né, calor é a energia térmica em trânsito que se transfere espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, certo? Continuando, eu tenho a capacidade térmica e o calor específico. Então aqui eu tenho um recipiente, né, com água. O que é a água? A água tem moléculas. Essas moléculas são compostas por dois nitrogênio e um oxigênio, né? H2O. Então, como é que elas se comportam, essas moléculas, referente a quando eu aqueço ou resfrio elas, certo? Lembrando que quem vibra essas moléculas aqui para, né, me dar a temperatura. Então, o grau de vibração dessas moléculas é a temperatura. O que faz vibrar? É o movimento energético, ou seja, o calor, certo?
Então, a capacidade térmica de um corpo corresponde à energia necessária para elevar a temperatura desse corpo em 1 grau, certo? O que significa isso? Quanto de energia eu deposito, né, num, num corpo e esse aumenta 1 grau a sua temperatura. Isso é a capacidade térmica. Por exemplo, quem tem mais capacidade térmica? Um pedaço de madeira ou um ferro? Quem tem mais capacidade térmica é a madeira. Por quê? Porque o ferro esquenta mais rápido, gente. Se você deixar um ferro no fogo por 3 minutos e for lá pegar, você vai se queimar. Se você deixar um pau de madeira por 3 minutos, você vai lá e pega ele e ele nem está quente ainda, né? Porque ele demora mais para esquentar. Isso que é capacidade térmica, correto? E não o ato de pegar fogo. É esquentar toda a sua estrutura. O ferro esquenta bem mais rápido, certo? E a fórmula da capacidade térmica é o Czão, né, da capacidade térmica, igual a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Quantidade de calor dividido pela variação da temperatura, correto? A partir disso, nós temos o calor específico. O que é o calor específico? O calor específico de uma substância corresponde à quantidade de calor que cada unidade de massa deve trocar para que a sua temperatura varie em grau. Percebam, a primeira não diz nada da sua massa, simplesmente é o quanto de energia precisa para mudar 1 grau de temperatura. Aqui é quanto de energia, também é a mesma coisa, porém, para que um grama, né, troque 1 grau de temperatura. Então, aqui já entra a massa, correto? Então, a fórmula tem que ser diferente. Então, a fórmula da capacidade térmica é igual, né, a massa vezes o calor específico. O Czinho a gente vai chamar de calor específico, o Czão de capacidade térmica. O M é massa, como a gente já sabe, né? Então a fórmula fica C igual a M vezes C. Eu posso isolar o C, professor? O Czinho? Pode. Aí vai ficar calor específico igual a capacidade térmica dividido pela sua massa, correto? Por que então o professor colocou os dois? Porque eu vou fazer uma relação entre Q e calor específico. Porque se aqui é capacidade térmica e aqui é capacidade térmica, eu vou poder fazer o quê? Igualar as duas, certo? Então, se eu tenho de um lado C e do outro C, C é igual a C. Portanto, né, massa vezes o calor específico é igual à quantidade de calor dividido pela variação da temperatura, certo? A partir disso, eu isolo o Q, né? Deixando aqui a temperatura que está dividindo, passando, multiplicando, e invertendo tudo, né? Jogo o Q para cá e essas 3 multiplicações para cá, eu vou ficar com Q igual a M vezes Czinho vezes a variação de temperatura, também conhecido como Q macete. É uma forminha da gente lembrar, né? Q igual a MC delta T, Q macete, certo? E aí nós temos as grandezas. A primeira grandeza a gente vai ver, né, da quantidade de calor. Se a quantidade de calor se o calor é uma energia, portanto, a energia aqui no Brasil é cal. No resto do mundo, no sistema internacional, é joule, certo? A massa é medida em gramas, né? Aqui no Brasil era medida em gramas, agora já é medida em quilos também, né? Antigamente era por gramas, agora é quilos. E no resto do mundo também é quilos. Já o calor sensível, ele vai ser a energia dividido, né, pela massa vezes a temperatura. Portanto, cal dividido por quilos vezes graus Celsius. Ou no sistema internacional, né, joule vezes quilo vezes Kelvin. Lembrando que o Kelvin não tem o graus, certo? E por último, nós temos a capacidade térmica.
Capacidade térmica é cal dividido, né, por temperatura, que é graus Celsius. Energia dividido por temperatura. No sistema internacional é Joule dividido por Kelvin. Há alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, conversa com o professor. Agora, então, gente, qualquer dúvida, fala com o professor, né? E nós continuamos. Aí, né, por último, a gente tem a temperatura. A temperatura no Brasil é Celsius e no resto do mundo é Kelvin, sistema internacional. Ah, uma coisa muito importante que o professor já falou na sala, mas é bom relembrar, que 1 cal é igual a 4, aproximadamente, né, 4,2 joule. Né? Também aproximado 4,18 joules, certo? A gente arredonda para 4,2. Tudo bem? É para a gente trocar, fazer essa conversão de cal, né, calorias, para joule. Aí no sistema térmico, né, isolado, lembrando que é isolamento, lá a caixa inerticamente fechada, né, eu tenho o A transportando o calor para o B, né, então eu tenho que esse quantidade de calor A é igual à quantidade de calor B, porque eles vão ter que entrar em equilíbrio. Com isso, eu uso a fórmula que é quantidade de calor A mais a quantidade de calor B tem que ser igual a zero, já que eles entram em equilíbrio, né? Vai ser igual a zero. Lembra que o professor falou que tem que ser um sistema isolado? Esse aparelho que vocês estão vendo aí, ele simula um ambiente fechado totalmente isento do ar que nós temos aqui fora, né? Por quê? Porque não tem como você falar de troca de calor se você não contar o ar. Mas esse aparelho aí, ele mostra, ele é bem fechado, né? E tem a sua parte que não deixa o calor da luz entrar, né? E a gente pode simular o corpo que está ali dentro, seja alguma coisa líquida, sólida, né? Ou gasosa, que ela pode se aquecer, né? Apenas com o movimento. Se vocês verem aqui o misturador, né? Ele vai mexer, aquecendo o produto que tem aqui dentro. E aqui nós temos o termômetro, que vai nos indicar o aumento ou a diminuição da temperatura, certo? E aqui, né, o corpo do calorímetro, o nome desse produto aqui é calorímetro, ele mede a calorimetria de uma substância, ou de duas, ou quantas forem, né? E aqui nós temos o material isolante, por quê? Para não passar, não trocar energia com o meio, certo? Que é o que geralmente a gente faz. Aqui nós temos o calorímetro ideal, né? Que é óbvio que é o QA mais QB igual a zero. E o não ideal, que é a soma de 3 e isso dá igual a zero, certo? Isso a gente pode discutir mais para frente. Agora vamos falar das fases. Então, toda substância geralmente tem 3 fases, certo? No nosso ambiente, né, ele se encontra em 3 fases. E o mais fácil da gente falar é óbvio que é a água, né? Então, quais são essas 3 fases? É o sólido, o líquido e o gasoso, certo? Então, no sólido, ele possui uma forma e um volume bem definido, né? Por quê? Porque ele vai manter aquela forma sólida e não vai mudar. O volume também é aquele e não muda. Partículas próximas uma das outras, né? São ligadas por uma forte elétrica, uma força elétrica intensa. Então, ele é ligado por uma forte força elétrica intensa. Em virtude da força de ligação, não há movimento das partículas uma em relação às outras. No entanto, no interior do corpo há uma movimentação,
Ou seja, elas não vão se mexer entre elas, você não vai ver uma vibração entre elas. Mas entre si, ela mesma se vibrando, você vai conseguir ver. Por isso que ela não está, porque se elas todas estivessem paradas, seria o zero absoluto, certo? Então, partículas devem ser a agitação térmica em torno de uma posição de equilíbrio. Então, o movimento de cada partícula deve ser a agitação térmica em torno de uma posição de equilíbrio, ou seja, em torno dela mesma, certo? A segunda fase é a líquida, né? Então, o volume é bem definido, né? A forma da massa líquida é a mesma do recipiente em que ela se contém. Olha, se eu colocar num recipiente quadrático, né, cúbico, ela vai se tornar cúbica. Se eu colocar ela no cilíndrica, ela vai ser cilíndrica. Esférico, esférico, e assim por diante, certo? Aqui como mostra a figura, a água se tornou cilíndrica. Partículas não tão próximas, mas ainda com atuação de força entre elas. Então, elas não estão muito próximas, igual no sólido, mas ainda existe uma força entre elas. A movimentação das partículas no interior do líquido, né? Então, aqui as moléculas já conseguem se movimentar entre elas, certo? Por último, nós temos a fase gasosa. O volume e formato do recipiente, né, que os contém. Diferença entre o sólido e o gasoso, né, é que eu posso colocar o elemento líquido aqui e não encher todo o ambiente, vai sobrar aqui. O gasoso já não tem isso. Toda vez que eu coloco um gás em algum ambiente, algum frasco, né, ele vai tomar o formato e vai tomar todos os espaços do recipiente, certo? Partículas praticamente livres uma das outras, né? Movimentação desordenadas das partículas, ou seja, elas se movimentam desordenadas e ainda estão bem longe uma da outra, certo? Aí nós temos as fases, né? Como que eu faço essa mudança de fase? Então, quando eu tenho sólido para o líquido, eu tenho uma fusão. Quando eu tenho líquido para o gasoso, eu tenho uma vaporização. Mas quando eu inverto, tá no gasoso e eu transformo para o líquido, eu tenho uma condensação. Quando eu tenho do líquido para o sólido, né, eu tenho uma solidificação. Só que existem algumas substâncias, por exemplo, a naftalina, que a mãe sempre coloca no guarda-roupa para deixar um cheirinho bom nas roupas. A naftalina ela parte direto do sólido para o gasoso. Então ela não faz esse igual a água bonitinha, vai para o líquido e depois para o gasoso. Ela pula direto. E esse pulo direto do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, a gente chama de sublimação, certo? E aqui nós temos o gráfico. Esse gráfico ele vai me trazer mais ou menos a ideia de como que funciona a água quando eu transmito energia para ela, ou seja, né, recebe calor. Aqui é a quantidade de calor pela temperatura. Então, óbvio que a água ela vai vir, né? Vai vir, vai vir, vai vir, vai vir e vai chegar aqui no zero, certo? Quantidade de calor zero. Quando ela parte daqui, nesse caso, né, é o zero, ela vai aumentando a sua temperatura e aumentando a quantidade de calor. Nesse estágio, que para nós vamos chamar de zero da água, né, lembrando disso, o zero da água, quando ela está se transformando de sólido para líquido, o que acontece? Ela não troca a sua temperatura, ela só aumenta a sua quantidade de calor, correto? Quando ela derrete totalmente, né, passando de 0 graus, né, ela derrete totalmente, aí ela começa a aumentar novamente até os 100 graus. Quando ela chega nos 100 graus, ela estaciona, não aumenta e nem diminui. Por quê? Porque ela está se transformando em gás. Então, do líquido para o gás. Quando acontece isso, da mesma forma anterior,
a variação de temperatura é constante, né? E a quantidade de calor continua aumentando, né? Ele sai daqui e vai para cá, continua aumentando. Até o momento que ela vira tudo vapor. Quando ela vira tudo vapor, começa a aumentar a sua temperatura e a quantidade de calor, correto? Então esse é o ciclo da água, né? Só que cada momento desse aqui, eles são iguais, né? Cada momento desse daqui são iguais. Por exemplo, esse DAB é exatamente igual ao de C, a D, que é exatamente igual ao de E a F, certo? E esses dois aqui, de B a C, é exatamente igual ao D e E, correto? Então eles vão receber nomes especiais. Então, quando eu tenho de A a B, eu vou chamar de calor sensível. Quando eu tenho de C a D, também é calor sensível. E quando eu tenho de E a F, também é calor sensível. Quando eu tenho de B a C, que a temperatura é constante, mas troca de fase, é chamado de calor latente. Então, de B a C é calor latente e de D a E é calor latente. Os demais, né, é calor sensível. Óbvio, né? Então, o que é calor sensível? É a quantidade de calor trocada em uma substância enquanto ela estiver em uma mesma face, né? Então, não é aquele momento que já pula para outra fase. Não é aquele momento é aquele momento que a temperatura aumenta junto com a quantidade de calor, certo? O calor latente já é a mudança de fase, que corresponde à quantidade de calor trocada por uma unidade de massa da substância, para que ela pode de fase a temperatura constante. Ou seja, quando ela troca de fase, ela muda de fase, né? Para que ela mude de fase, desculpa. Quando ela muda de fase, a temperatura continua constante, ela não muda, certo? Então, se você tivesse com um cubo de gelo e ele começa a derreter, ali está 0 graus. E ele vai 0 graus até derreter tudo o cubo de gelo. A partir do momento que derrete tudo, é que ele volta a aumentar a temperatura, certo? Mesma coisa quando você coloca uma água para aquecer. Quando a água começa a ferver, sair fumaça, naquele ponto a água está a 100 graus, certo? Ele só vai começar a aumentar quando o vapor vai embora. Aí ele começa a aumentar novamente, como mostrou a figura anterior, certo? Só que o ato de mudar de fase e manter a temperatura nós chamamos de calor latente, certo? E aí, esse é o final, né? A gente pode começar os exercícios. Então, gente, quem não entendeu os exercícios, gostaria que prestasse um pouquinho melhor atenção. Após o professor ler o exercício, pare o vídeo, tente resolver para depois pegar a resposta. Tudo bem? Então, em nosso cotidiano, usamos a palavra calor e temperatura de formas diferentes de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente e temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. E sabemos que isso não é verdade, né? Por quê? Porque calor é a troca de energia entre dois corpos, né? E não algo quente. E temperatura não mede a quantidade de calor, ele mede a vibração das partículas, certo? Então, esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista científico, né, não o popular, que é o que está escrito logo acima, do ponto científico, né, ponto de vista científico, que a situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros do calor e da temperatura.
Então, gente, a temperatura da água pode ficar constante durante o tempo que estiver fervendo? Gente, a temperatura da água pode ficar constante no tempo em que ela está fervendo? Vai mudar a temperatura? O professor acabou de falar isso, que quando está mudando, né, a sua fase, a temperatura sempre continua a mesma. Então essa a gente já matou, não precisa nem ler as outras, né? A resposta certa é a letra A. Número 2. O resultado da conversão direta de energia solar é uma das várias formas de energia alternativa de que se dispõe. O aquecimento solar é obtido por uma placa escura coberta por vidro pela qual passa um tubo contendo água. A água circula conforme mostra o esquema abaixo. Então aqui nós temos a caixa da água, né? Nós temos a casa e ele está sendo aquecida por essas placas negras, né? Então, óbvio que essa parte aqui, gente, é o telhado da casa, certo? Isso aqui tá dentro do banheiro, isso aqui tá dentro da casa, tá? E aqui tá as placas que recebem calor. Então, vamos ver o que pede. São feitas as seguintes afirmações quanto aos materiais usados no aquecimento solar. Vamos lá. A número 1. O reservatório de água quente deve ser metálico para conduzir melhor o calor. Gente, é verdade isso? Não deixa de estar errado. O problema é que nos dias frios esse recipiente vai esfriar tão rápido que não vai dar nem tempo da água escorrer por ele e aquecida, né? Então esse é o problema. O problema é que nos dias frios ele vai esfriar mais ainda, certo? A placa utilizada é escura para absorver melhor a energia radiante do Sol, aquecendo a água com maior eficiência? Sim, gente. Por quê? Porque o vidro ele vai deixar a luz entrar, mas não vai deixar a luz sair, certo? Então ela vai funcionar como uma estufa. Ah, sim, a placa é escura, perdão, eu pulei a 2, né? A placa é escura para absorver mais. Quanto mais escuro, mais absorve. A 2. A cobertura de vidro tem como função reter melhor o calor de forma semelhante ao que ocorre em uma estufa? Sim, a luz entra e o vidro não deixa a luz voltar. Então ela fica ricocheteando dentro, aquecendo mais a placa, né, de água na circulação. Então só está uma errada, ou seja, a resposta certa é a letra E. 2 e 3, certo? Aí, a, a refrigeração e o congelamento dos alimentos são responsáveis por uma parte significativa do consumo de energia elétrica numa residência típica. Para diminuir as perdas térmicas de uma geladeira, pode-se tomar alguns cuidados operacionais. Então, primeiro, distribuir os alimentos nas prateleiras, deixando espaços vazios entre elas, para que ocorra a circulação do ar frio para baixo e do ar quente para cima. Corretíssimo, gente. Tem que deixar um espaço entre um alimento e o outro para que haja uma corrente de ar, tanto descendo quanto subindo. Manter as paredes do congelador com camada bem espessa de gelo para que o aumento de massa de gelo aumente a troca de calor no, no congelador, né? Gente, isso não é verdade. Por quê? Porque o gelo, ele é um ótimo, né? Ele é um ótimo retentor de calor, certo? Tanto que se você parar para pensar, as pessoas no Polo Sul, elas vivem dentro de um iglu. E o iglu é feito de gelo. E dentro do iglu é muito quente,
Muito quente não, né? Mas não é menos 25 graus, 30 graus que tem a Antártida, certo? O Polo Sul. Então, lá dentro vai estar em torno de 24 graus. Vai dar fresco perto do que está fora, né? Por isso que eu não posso deixar o gelo aumentar muito no congelador, senão vai puxar muita energia no motor, certo? Manter as paredes do congelador com uma camada bem espessa. Então já sabemos que está errada essa, né? E a terceira, limpar o radiador, né? A grade da parte de trás, periodicamente, ou seja, sempre, para que a gordura e a poeira que nele se deposita não reduzam a transferência de calor no ambiente. Gente, quanto mais gordura, menos transmitido vai ser esse calor para fora. Por quê? Porque esse radiador ele serve para expulsar o calor de dentro da geladeira. E se tiver esse radiador cheio de uma substância como a graxa, né, não vai deixar esse calor ser liberto no ar, certo? Então, a resposta certa, né? A única que está errada é a 2, então a resposta certa é a letra D, certo? Aqui. As cidades industrializadas produzem grandes proporções de gases como CO2, ou seja, gás carbônico, né? O principal gás aos, a, o principal gás causados por efeito estufa. Isso ocorre por causa da quantidade de combustível fóssil queimado, principalmente no transporte, mas também em caldeiras industriais. Além disso, nessa cidade concentram-se as maiores áreas de solo asfaltado e concreto, o que aumenta a retenção de calor, né, formando o que se conhece como ilha do calor. Tal fenômeno ocorre porque esses materiais absorvem o calor e o devolvem para o ar sob a forma de radiação térmica. Então, quanto mais o asfalto esquenta, quanto mais um prédio esquenta, ele vai emitir muito CO2 para essa, esse ambiente, no caso aí a cidade grande, certo? E isso é conhecido como ilha de calor, porque ali se a gente for tirar uma foto igual aquela lá do primeiro slide, a cidade vai estar bem vermelha, quase branca, indo para o incolor, de tão branca que vai ser, porque é muito calor lá dentro. Em áreas urbanas, então, né, a pergunta é: devido à atuação conjunta dos fenômenos de estufa e das ilhas de calor, espera-se que o consumo de energia elétrica. Então, o que acontece com o consumo de energia elétrica? Ele diminui devido à utilização de caldeiras por indústrias metalúrgicas? Gente, não tem nada a ver. Ele aumenta devido ao bloqueio da luz solar pelos gases de estufa, do efeito estufa? Pode ser uma ideia. Diminui devido à não necessidade de aquecer a água utilizada em caldeiras. Sim, mas precisa não aquecer, mas precisa resfriar, né? E para resfriar vai precisar de energia elétrica. Aumenta devido à necessidade de maior refrigeração de indústria e residência. Eu acho que essa é a mais correta, mais que a B, né? Porque vai aumentar, porque vai ter um maior aumento na maior aumento na nas partículas. As partículas vão fazer o efeito estufa, que é aquele efeito de aquecer tudo que está em volta, né? O asfalto vai aquecer também, vai transmitir radiação, os prédios vão aquecer também, vão transmitir radiação. Então, eu vou precisar de muito mais ventilador, ar-condicionado para poder se refrescar.
E a última, né? Então, óbvio que está errado. Diminui devido à grande quantidade de radiação térmica reutilizada. Então, a resposta certa é a letra D. Então, vamos para mais um exercício, né? Com o objetivo de se testar a eficiência de fornos de microondas, planejou-se o aquecimento em 10 graus de amostras de diferentes substâncias, cada uma com determinada massa, em 5 fornos de marcas diferentes. Então, cada um vai ter sua massa e todos têm que atingir os 10 graus, correto? Então, como que eu calculo a eficiência nesse caso? Vamos lá. Nesse teste, cada forno operará na potência máxima. O forno mais eficiente foi aquele que forneceu a maior quantidade de energia às amostras? Não, acho que não, né? Não tem nada a ver. Cedeu energia à amostra de maior massa com mais tempo? Não, né? Como é que é? Forneceu a maior quantidade de energia em menor tempo? Eu acho que é essa, né? Mas vamos dar uma lida nas outras. Cedeu energia à amostra de menor calor específico mais lentamente. Não, nada a ver, né? Forneceu a menor quantidade de energia às amostras em menor tempo. Não, né? Menor quantidade de energia em menor tempo? Não, nada a ver. Então a resposta certa, letra C, certo? E aí nós temos essa aqui, né? Calor é uma forma de energia? Está correto. Calor é o mesmo que temperatura? Está errado, né? Já conversamos bastante sobre isso. A quantidade, a grandeza que permite informar se dois corpos estão em equilíbrio térmico é a temperatura? É, né? Porque a única coisa que a gente pode medir é o grau de agitação de moléculas. Então está correto. Então, se a 1 está correto e a 3 está correta, a resposta certa, letra D. Certo? Gente, esse exercício aqui, aí está resolvido aqui. Ele trata da forma do Q1, Q2, Q3. E aqui vai falar da massa e do calor latente do primeiro. Vai falar da massa, do calor específico e da variação de temperatura do segundo. E a mesma coisa do terceiro. Eu tenho que somar as três e ela tem que ser igual a zero. Mas ele pede para achar a massa, né? Como a massa deles são iguais, né? Eu vou fazer as operações e a massa vai ser igual a 20 gramas. Resposta certa é a letra B. Aquele que não conseguir compreender esse exercício, manda as perguntas para o professor, que o professor vai ajudar a resolver, né? Então, aqui nós acabamos. Obrigado, né, pela atenção. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor e vamos seguir firme. Muito obrigado. Tchau, tchau.